Nós vamos conversar agora com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Boa noite, ouvindo perfeitamente. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, de que maneira eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor que está em Brasília, né? Essa movimentação do governo contra a CPMI tem sido feita na Câmara, no Congresso em geral, né? Na verdade, nós já vimos monitorando essa situação antes de atingirmos as 171 assinaturas. Vários deputados que nós conversávamos diziam, né, sobretudo aqueles deputados que não pertencem a partidos que já se manifestaram de oposição, nominadamente o PL, o PP, até o próprio Republicanos. Então, partidos, eu cito aqui, por exemplo, o MDB, né, que alguns parlamentares do MDB não aderiram ao governo Lula, mas outros aderiram, né? Então, já havia essa movimentação. Quando nós anunciamos que tínhamos as assinaturas, porque eles, até antes do Carnaval, eles não acreditavam que nós conseguiríamos as assinaturas. Como conseguimos, aliás, temos hoje em torno de 185 assinaturas, como nós anunciamos que conseguimos, iniciou aí uma espécie de uma blitzkrieg do governo, de deputados da esquerda, de lideranças da esquerda, para que os deputados que não sejam, claro, muito dificilmente um deputado do PL, ou talvez até do PP, tiraria a assinatura. Mas deputados não compõem a oposição, aquela oposição já conhecida em 2023, que retirem as assinaturas. E é isso que nós denunciamos. Eu, logo que soube dessa situação, fui para minhas redes sociais, até a própria imprensa noticiou, e porque, na minha observação, isso aí é uma ação não republicana. Nós somos uma democracia. Quando um deputado, por sua livre convicção, vai lá, assina um documento, assina um requerimento ou se manifesta, ele não pode estar sofrendo pressão de quem pode fazer pressão. Porque o governo, chefe do Poder Executivo, né, que maneja aí centenas, ou melhor, milhares de cargos no Brasil inteiro, com emendas e etc., nós sabemos muito bem como é que isso funciona, tem esse poder não republicano de fazer pressão. Mas, pelo que nós percebemos, não funcionou. Porque a população, de modo geral, tem cobrado dos parlamentares, deputados e senadores, que essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista, e aí que está a diferença de uma comissão, de uma CPI comum, né? Eu atuei lá em 2019 na CPI do BNDES, fui vice-presidente da CPI do BNDES, mas uma CPI feita só pela Câmara, por exemplo, não tem tanta força como uma CPI unindo senadores e deputados. Aí está a força dessa CPMI, que inclusive não depende de autorização tanto da mesa diretora do Senado, como também da mesa diretora da Câmara. Ela se instala automaticamente. Então, nisso é que reside o medo e o temor da esquerda, de Lula e seus auxiliares, porque sabe, né, que se nós entrarmos nessa investigação, e vamos entrar, né, nós certamente, com o poder que tem uma CPI, e esse poder está lá na Constituição, ninguém muda. Para mudar poder de CPI, só mudando a Constituição. E alguns dizem que isso é cláusula pétrea. Então, com o poder, por exemplo, de quebrar sigilos, de requisitar documentos, requisitar filmagens, requisitar e apreender celulares, inclusive, e aqueles que não colaborarem podem ser presos em flagrante pela própria CPI. Então, é fortíssimo que vai buscar a verdade, né? E a verdade doa quem doer. Aqueles que vandalizaram, que quebraram, que respondam com os rigores da lei, na medida das suas responsabilidades, obviamente. Agora, sabemos, e eu estive lá na Colmeia por meia dúzia de vezes, estive visitando os presos e inspecionando as condições lá da Papuda, conversamos ali com centenas, e essa é a palavra, centenas de mulheres e homens presos, e na sua totalidade, não dá para dizer nem assim, ó, um caso, na totalidade das pessoas que nós conversamos, pessoas que não têm passagem pela polícia, que têm residência fixa, que têm profissão declarada, que não têm risco de fuga e que, o pior, não há prova material concreta, objetiva alguma, apontando-as como autoras de qualquer crime. Porque o fato de tu estar lá no acampamento, ou de estar no gramado, ou o mesmo fato de subir aquela rampa ali do Congresso, não é crime. Crime é danificar. Crime é vandalizar e promover o quebra-quebra. Então, para isso,
deve o Estado, sob a capitania do Ministério Público, promover as denúncias, provar que dada pessoa, em tal hora, em tal data, em tal local, cometeu tal crime com base num laudo pericial apresentado para ser contraditado num processo penal. É isso que tem que acontecer. Isso não aconteceu até agora, por isso nós trabalhamos desde o primeiro momento para que a verdade viesse à tona, e a verdade virá à tona, doa quem doer, através de uma CPI constitucional que terá aí 15 deputados federais, 15 senadores, claro, os partidos da situação, no caso da esquerda, também colocarão nomes lá para atuar nessa CPI, mas o fato é que a verdade, não tenho a menor dúvida, a verdade aparecerá, inclusive com as imagens na íntegra sendo lá no final do relatório dessa CPI divulgadas, porque ninguém vai poder querer se furtar de entregar qualquer tipo de prova para a CPMI. Então, cadê as filmagens? Não existe sigilo para uma comissão parlamentar de inquérito. Então, nós queremos as filmagens na íntegra, né? Se elas foram editadas e foram cortadas, se as imagens não são as realísticas, nós vamos promover a responsabilização daqueles que detêm o poder de todas as imagens quanto lá aos fatos do dia 8 de janeiro. Perfeito. Nós estamos conversando com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a respeito da instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso. Diga lá, Augusto. Deputado, só para então, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, a CPMI ela é instalada automaticamente. Agora, o que diz o regimento? Quais são os próximos passos? Em que prazo ela deve ser instalada? Se há algum limite, eu pergunto. E se o fato de algum partido não indicar representantes pode impedir a instauração da CPMI? Ela é instaurada ou instalada, né, independente da autorização do presidente do Senado ou da Câmara, né? Mas não diz ali um prazo. Qual é o prazo determinado que o presidente do Senado e o presidente da Câmara têm para instalarem a comissão? Na primeira sessão do Parlamento, né, do Congresso Nacional, nós vamos já promover ações para que haja a leitura do requerimento, né, e que não precisa aprovação do plenário do Congresso Nacional, apenas a leitura, e a partir da leitura abre-se o prazo para os partidos ou os blocos apresentarem seus nomes. Como nós temos uma situação esdrúxula, né, porque por incrível que pareça, no início agora da nossa legislatura, dessa 57ª legislatura, PT e PL compuseram o mesmo bloco para fins de eleição de Lira e companhia. Então, isso é uma estratégia que já foi utilizada em outras CPIs, dos partidos não apresentarem os deputados. Se o PT, por exemplo, não apresentar os deputados, o PL apresenta, né? Se o PL de 15 deputados teria direito, por exemplo, a 2 vagas, e o PT não apresentar, o PL vai apresentar 4 vagas. De modo que eu acho que muito rapidamente todos os partidos vão ocupar seus espaços, que no menor tempo possível, Lula e seus asseclas, querendo ou não querendo, nós teremos uma CPI para investigar a verdade, e só queremos isso, esclarecer tudo o que aconteceu no dia 8, quem são, se há infiltrados, se os agentes políticos, notadamente, o ministro da Justiça e o ministro-chefe do GSI, se omitiram realmente, se omitiram, por qual razão, se foi uma omissão dolosa, eles certamente responderão com base no Código Penal brasileiro, que estabelece ali penas duras para os agentes públicos que têm o dever de agir e não agem por interesse pessoal. Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Eu estava lendo aqui exatamente a lista, né, que a revista Oeste divulgou, com 173 deputados, e, curiosamente, PSOL, PSDB, PT, não tem ninguém, não tem nome nenhum, eles não querem transparência, eles não querem que a verdade, de repente, venha à tona.
Deputado, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: nós sabemos como essa gente, PT, PSB, PSOL, como eles trabalham nos bastidores para que as coisas não aconteçam, seja no plenário da Câmara, do Senado, em comissões. Qual a manobra que o senhor acha que eles podem executar a fim aí de atrasar a CPI? Porque o brasileiro está com pressa, o brasileiro quer saber o que aconteceu, quer punir os culpados, os criminosos, quer liberar os inocentes, ajudar os inocentes. Então, quais manobras o senhor acha que eles podem fazer aí nos bastidores para atrasar essa CPI ou CPMI? A imagem do deputado, Ana. Ana Paula, Opa. a manobra é aquela velha manobra do tomar lá da cá. Temos que o governo vai restabelecer a herança do PIS e do COFINS, aumentando em até 70 centavos por litro da gasolina. Precisam de dinheiro para quê? Para justamente fazer farra com o dinheiro público. Emendas, recursos extras, indicação em caninhos. E é isso que a gente vai tentar restabelecer conexão com o deputado. Agora, nós estamos... Está muito ruim a conexão. A gente vai tentar restabelecer contato com o deputado. E aí depois a gente retoma a nossa entrevista. A gente vai tentar aqui estabelecer. Enquanto isso, a gente comenta um pouquinho do que o deputado estava aqui falando a respeito da instalação da CPMI. Enquanto restabelece a conexão, eu só queria observar o seguinte, queria pedir ao deputado que esclarecesse isso. Ele disse que visitou os presos, né? Informou que visitou os presos. Queria saber se ele teve de obter a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Mas é muito importante isso que está dizendo o deputado, e eu queria lembrar o seguinte: a CPI, que acabou devassando o mensalão, ela começou para investigar um caso de suborno nos Correios. Ela se chamava CPI dos Correios. Parece que foi restabelecida a conexão. Deputado, o senhor está me ouvindo bem agora? Eu só queria voltar. Ouvindo bem. Pronto. Só queria aproveitar o gancho. Bem. O senhor quer finalizar a resposta que o senhor estava comentando aí da pergunta da Ana Paula? Eu falava com a Ana Paula, o que eles estão utilizando é o velho tomar lá da cá. Né? Estão estilamento para espaço justamente para indicar recursos extras para deputados que sejam... É isso que eles estão utilizando. Hoje, um grupo forte de deputados federais na oposição e de senadores também, e isso numa grande ação nacional tem feito com que a população cobre seus deputados. Isso talvez seja a grande ferramenta hoje. A possibilidade do eleitor lá na ponta do Oiapoque ao Chuí poder cobrar os deputados. Meu deputado, eu votei no senhor, por que o senhor não assinou a CPI e tal? E aí, nós sabemos, eu estou aqui, esse tipo de pressão funciona muito bem para que os deputados, então, não traiam seus eleitores. Né? Eu não vou pedir essa coerência de um deputado do PT, o eleitor do PT não quer, na verdade. Agora, um eleitor, por exemplo, do PL, do PP, que votou num deputado justamente para ter um deputado com esse tipo de atuação, então ele deve sim resposta ao seu eleitor. Por isso que nós já, mesmo em meio ao carnaval, atingimos 185 assinaturas. O Senado já tinha, o número tinha 32 assinaturas, e com isso vamos ter a CPMI querendo o PT. Deputado, antes de passar a pergunta aqui do Gustavo Segredo, não sei se o senhor ouviu a pergunta do Augusto, quando o senhor mencionou que visitou alguns presos em Brasília. Pergunta seguinte: se o senhor precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes para realizar essas visitas. Augusto Nunes, eu estive desde o dia 11 de janeiro no presídio feminino do Distrito Federal, que é o chamado Colmeia, como também lá na Papuda, e não precisei de autorização, apenas comuniquei
a Secretaria de Penitenciários aqui do Distrito Federal e, claro, a administração tanto do presídio feminino como do presídio lá da Papuda, onde estão os homens, né? E fiquei sabendo agora, na sexta-feira, que Alexandre de Moraes teria dado uma decisão proibindo a visita ou a visitação de políticos, deputados e senadores. O que hoje, conversando com a diretora do presídio lá da Colméia Feminina, ela disse que isso não é verdade, né? Foi uma notícia enviesada. Inclusive, Alexandre de Moraes teria corrigido, inclusive, essa situação para esclarecer, quase que como um embargo de declaração, dizendo não, deputados e senadores têm acesso, têm autorização, isso é uma prerrogativa constitucional, continuam tendo a possibilidade de fazer as visitações / inspeções, porque é uma visita que tu vai lá não só para visitar, para inspecionar, ver a comida, ver as condições de higiene das celas, etc. Quem pergunta agora, é só avisando a quem está nos acompanhando que a gente publicou no chat aqui do programa Oeste Sem Filtro a matéria que a gente mencionou aqui da Revista Oeste com 173 nomes dos deputados que já assinaram, agora atualizado pelo deputado Sanderson, agora já são 185 nomes, né? Mas a gente colocou o link da matéria para você acompanhar no site da Revista Oeste. Diga lá, Segre. Boa tarde, deputado Sanderson. A pergunta é assim, imagino que vocês têm contato com deputados e senadores, não somente da base próxima, sino também do governo, nesse caso. E quando alguma pessoa pergunta, e muitos de quem hoje está nos acompanhando aqui, podem ter essa dúvida de dizer qual seria o motivo de um deputado, de um senador, não apoiar uma CPMI que busca a verdade? Essa seria a primeira pergunta. E logo em seguida a segunda. Não corre-se o risco de que, confirmando a instauração da CPMI, o governo queira colocar representantes, porque seria um prejuízo gigantesco para eles não poder acompanhar o que está sendo investigado? Essas seriam as duas consultas. Excelentes perguntas, né? E é interessante que uma investigação, né, e eu trabalhei por 23 anos na Polícia Federal do Brasil, sei muito bem as técnicas de investigação, né, e o falou muito certo, tu inicia uma investigação com um objetivo e ali na frente surgem ramos e vão se ramificando as linhas de investigação quando vê tu está com uma situação muito maior do que tu imagina. Aconteceu isso, por exemplo, na Lava Jato. A Operação Lava Jato, que se iniciou em 2012, tinha por escopo investigar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E aí, dentro das diligências, com escutas telefônicas, enfim, tudo autorizado judicialmente, viu-se que não era lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas, e sim lavagem de dinheiro a partir de corrupção. Então, uma CPI ou uma investigação, muitas vezes, tu sabe como inicia, mas não sabe como termina. E é esse o medo do governo Lula e dos deputados do PT e da esquerda, né? Porque há fortes indícios de que, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria informações já no sábado, tanto informações que lhe foram encaminhadas pela ABIN como pela Polícia Federal, dando conta que teria uma manifestação com indicativo de uma massa que chegaria até o Congresso Nacional. Qual era a ação esperada de um ministro da Justiça responsável, de um ministro da Justiça cônscio das suas obrigações? Era fechar a esplanada. Aliás, a esplanada dos ministérios estava todo mês de novembro e dezembro. Desde o segundo turno, a esplanada estava fechada, justamente para não... E o governo era Bolsonaro, o ministro da Justiça era Anderson Torres. A esplanada estava fechada porque eles sabiam, tinham responsabilidades com a nação inteira e fecharam a esplanada. Com a chegada de Lula, logo já no início, a esplanada foi aberta. Então, no sábado, poderiam ter tomado ações para fechar a esplanada, para aumentar efetivo, para evitar que essa cilada, e na minha convicção, eu formei convicção que foi sim uma armadilha, uma cilada, porque não havia segurança minimamente suficiente para conter aquela multidão, né? E aí
e por isso a CPI vai investigar, quem eram as pessoas que, entrevistando presas e presos, vários, quase todos, relataram que havia ali homens com máscara, com aqueles filtros antigás, que eram homens que não estavam lá no acampamento. Isso é relato das pessoas que estavam lá detidas. Quem sabe se essa uma dúzia ou duas dúzias de homens que estavam ali, como se fossem quase que motivadores, vamos lá, vamos entrar, vamos quebrar. Quem sabe não seriam estes os infiltrados, criminosos, sabe-se lá da onde, que aí sim, pegando um grupo grande aí de pessoas incautas, pessoas sem malícia, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Mas o importante é que nós vamos sim a fundo, a investigação servirá para isso, né? Vamos, na medida do possível, apresentando à sociedade brasileira aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai localizando e os responsáveis que sejam punidos, na forma da lei. E nós conversamos ao vivo com o deputado Sanderson, ele que é do PL do Rio Grande do Sul. Conversamos a respeito da instalação de uma CPMI nos atos de 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Eu que agradeço, parabéns pela excelência do programa, sempre que eu posso, assisto. Parabéns a todos vocês.